Olá! Eu vim aqui esclarecer a vocês hoje a situação dos APOs, o pessoal da carreira de Planejamento, Orçamento, Finanças e Controle. Em relação a esta categoria, nós podemos fazer um comparativo aqui que houveram avanços, estagnações e agora surgiram os retrocessos, ou seja, os indeferimentos. A princípio, a transposição de um modo geral, o grande problema é documentação. Infelizmente, devido ao tempo e à conservação documental, é quase impossível de que uma pessoa consiga todos os documentos da época. Há muitas pessoas que possuem apenas o contrato de trabalho ou a carteira de trabalho que comprova o seu vínculo. Infelizmente, a comissão, diante dos avanços legislativos, e aqui eu venho fazer um parênteses para a bancada que se empenha nos avanços legislativos, né, apesar de que ainda muito vagarosamente, mas nós conseguimos alguns avanços, mudanças na legislação para que pudesse esclarecer. E a categoria dos APOs vem justamente com uma gama aí, até então, observando-se de longe e sempre estudando essa categoria, eu pude verificar isso. Em um dado momento, as pessoas vieram conversar comigo e nós tínhamos a ideia de que não, agora vai dar tudo certo, não tem, né, por que não dar certo, teve avanço através de portarias, enfim. Posteriormente, teve uma estagnação em relação à intempestividade, né, e aqui eu venho trazer primeiro a situação da portaria 24859. Essa portaria ela já veio com algumas situações, mas que em seu artigo 7º ela trouxe um benefício em relação à documentação. Ela trouxe aí uma alternativa, porque se você não possui o documento que eles querem ali especificamente, por exemplo, uma portaria, um memorando, você pode apresentar outros documentos, né, declarações, certidões, que podem ocupar, né, esse espaço deste documento. Posteriormente veio a ata 49 de 2021, que deu um susto na categoria em relação à intempestividade. E alguns vieram conversar comigo e eu disse, olha, essa tese ela é muito frágil. Fiquem tranquilos que essa tese ela já foi derrubada judicialmente, é uma tese muito frágil. E, diante disso, a comissão vendo que não ia colar, né, a aplicabilidade desta tese de intempestividade, então passou a reanalisar os processos e as pessoas saíram em ata como complementação, na ata 24 de 2022, por exemplo. Alguns saíram pedindo complementação de documentos. Então, surgiu uma injeção de ânimo em relação, né? Vamos procurar, e muitos aqui, eu venho parabenizar, como eu disse, em relação a todas as outras categorias. Esta categoria especificamente, são pessoas, pelo menos os que vieram me procurar, que tem bastante documentos, que tem um acervo, que tem uma organização documental. E aí eu falei, olha, diante disso, pode encaminhar porque tem tudo para dar certo. Até eu fiquei bastante animada de que tudo iria dar certo e nós iríamos então alcançar para esta categoria um grande êxito. E aí veio o retrocesso agora na ata 30 de 2022. Infelizmente, saíram 15 pessoas indeferidas. E o motivo do indeferimento? Não comprovação de no mínimo 4 atribuições, não comprovação do exercício por 90 dias. E então eu venho trazer um caso específico aqui, de um atendimento de um cliente, que me trouxe a documentação que ele encaminhou e recai justamente nessa situação. Ele tinha todo aquele rol ali do ofício de complementação, mas quando chegou no tópico referente aos memorandos, né, aos atos ali da época, um ato que você fez, um memorando, naquela época não se tinha isso. E aí entra o grande problema da transposição. A documentação exigida que não existe, né? Ou seja, não se tem nos acervos e não se tinha a prática desses atos. Entra a situação aqui, eu sempre rememoro isso em relação à decisão do STF, que o STF decidiu pela excepcionalidade. Então aí entra a excepcionalidade. Não se tinha como obter, ou se tinha, essa documentação foi perdida, porque é a conservação, o período. Então entendam que tudo é uma questão realmente de querer fazer, de querer analisar com os olhos que devem ser vistos e não com a letra fria da lei, que infelizmente pessoas que não conhecem a realidade dos ex-territórios federais, sentados em uma mesa, em um computador, em uma sala fria pelo ar-condicionado, decidem
uma relação de documentos que é impossível de se conseguir. Então aqui fica o meu recado a vocês referente a essa categoria de que recurso administrativo, o que fazer diante disso? Eu verifico sim a hipótese de recurso administrativo. Por quê? Há o acervo documental, que não é escasso, há essa possibilidade de encaixar uma certidão, uma declaração, porque a própria portaria estabelece isso. Então, vamos utilizar o que pode ser ruim ao nosso favor. Então, neste artigo 7º, encaixar essas declarações, como diz, caso o servidor não detenha os documentos comprobatórios, poderá solicitar ao órgão onde exerceu as atribuições dos cargos que integram as carreiras de planejamento e orçamento ou de finanças e controle, a emissão de certidão na qual consta as informações das atribuições exercidas, o período em que houve o exercício, bem como as cópias dos respectivos atos e documentos que comprovem o seu conteúdo. Então, é possível, se conseguir, encaminhar e fazer um recurso administrativo justificando isso, indicando também a excepcionalidade do STF, tá? Caso eles não venham aceitar o recurso administrativo, aí nós temos a hipótese judicial, onde é possível, e eu acredito sim, que um juiz pode fazer essa interpretação correta e a aplicabilidade dessa excepcionalidade, ok? Então, quando há uma pequena brecha ali, um feixe que não estão se encaixando as situações, nós aplicamos essa situação da excepcionalidade. Por exemplo, o princípio da isonomia que eu tenho aplicado também na falha que nós temos legislativa aqui em relação a Rondônia. Então eu venho esclarecer isso a vocês, estou aqui para tirar as dúvidas, os esclarecimentos e sigo à disposição. Um grande abraço.